Fala galera, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Davi e hoje a gente vai falar um pouco sobre a aba de protéticos na plataforma do Godot. Então vamos no computador que eu vou mostrar isso para vocês. Pessoal, agora já logado na plataforma do Godot, a gente vem aqui na aba do lado e clica em protético. Aqui a gente tem várias coisas, mas vamos por parte. Aqui não tem nenhum procedimento do protético, mas aqui a gente consegue cadastrar uma prótese. Então é cadastrar um pedido que a gente enviou para o protético e vai chegar para a gente. Então a gente clica aqui no botão de cadastrar prótese e aqui a gente coloca os procedimentos, tá? Uma coisa importante, esses procedimentos são os procedimentos que a gente coloca aqui, no financeiro, procedimentos, e quando a gente vai adicionar o procedimento, a gente tem que adicionar o procedimento e colocar que ele é um procedimento de prótese. Quando você selecionar aqui e salvar esse procedimento, aí sim ele vai aparecer lá no protético. Mas agora vamos voltar aqui para a aba de protético. Então vamos cadastrar uma prótese. A gente vem em procedimento, vamos falar que é uma coroa provisória, coloca o fornecedor, tá? Então ele é um fornecedor como qualquer outro. A gente seleciona o paciente, a gente consegue colocar uma nota, a gente consegue colocar uma descrição, uma observação, coloca a quantidade de produto, coloca o custo do produto, a cor, coloca os dentes. Aqui a gente coloca a data de solicitação, então a data que a gente enviou o protético para o protético. A gente vem, coloca como se fosse hoje, a previsão da data de entrega dessa prótese, então vamos falar que ele vai entregar no dia 12, mas lembrando que isso aí é uma previsão, então a gente seleciona aqui, a data de entrega a gente não coloca, porque o produto ainda não foi entregue, ele vai ser entregue após ou no dia 12, e a gente também não coloca a data de pagamento, porque ainda não foi realizado o pagamento, e aqui a gente pode clicar em salvar. Com esse procedimento salvo, a gente pode vir aqui, clicar no X para fechar essa aba e recarregar. Olha, mas eu recarreguei e não apareceu. Mas uma coisa importante que a gente precisa fazer é abrir os filtros e a gente coloca aqui o filtro da data de início e da data de fim que a gente quer encontrar esse procedimento, essa prótese que a gente fez a solicitação. Mas é importante a gente prestar atenção no quê? Se isso aqui está selecionado, se a data de previsão da entrega está selecionado, ou é a data de entrega ou finalizado que está selecionado. Porque lembra que a gente colocou que a data de previsão para esse procedimento chegar é só no dia 12 de março? Então, a gente precisa colocar a data final após essa data para esse procedimento aparecer. Então, agora que eu coloquei o dia 13, a gente vai filtrar e a gente consegue ver que aqui, já apareceu esse procedimento que a gente acabou de cadastrar, do Alberto, que o fornecedor, o dentista, o procedimento que é a coroa, que é uma coroa, a data que foi solicitado, a data que é a previsão para ser entregue. Aqui a gente consegue ver várias coisas. A gente também consegue visualizar a descrição, que é aquela descrição, aquela nota, aquela observação que você consegue fazer no pedido. E nesse botão de configurações, a gente consegue confirmar a entrega, a gente consegue colocar a data de pagamento, a gente consegue colocar o procedimento como finalizado, como entregue ou como não finalizado, e a gente consegue imprimir uma via para a gente ter isso em mãos. Pessoal, então aqui a gente tem realmente o controle dos procedimentos, dessa entrega ou dessa previsão da entrega ou a data que foi realizado o pagamento. Então a gente consegue ter esse controle em mãos. Tá, mas eu quero cadastrar um fornecedor. Como eu faço isso? A gente vem em cadastrar de protético. A gente clica no botão e aqui é a aba do fornecedor, a aba dos fornecedores. Daqui para frente, cadastrar um fornecedor é como você cadastra qualquer outro. Olha, aqui nessa aba de relatório protético, a gente consegue ter o controle, a gente consegue visualizar, a gente não consegue controlar, mas a gente consegue ter uma lista de todas as solicitações, todos os pedidos de procedimentos de prótese. Então, aqui da mesma forma, a gente precisa colocar a data final para depois da data da previsão da entrega. E a gente pode colocar também os dentistas, fornecedores, e a gente filtra. Com isso, aqui a gente já consegue ver o pedido que eu acabei de fazer, consegue ver o procedimento, o dentista, consegue ver a data de solicitação, a previsão, como ainda não foi entregue. Aqui não tem a data de entregue, a gente consegue ver o custo, o valor final. Aqui a gente tem uma visão geral dessa lista, mas aqui a gente não tem um controle que a gente tem direto na aba de protético. Aqui na aba de relatório, vocês vão ver também que tem um controle protético, que é a aba de protético inicial, e essa lista de protéticos, que é o quê? É outro botão para você conseguir adicionar também um fornecedor. Então, se a gente clicar aqui, a gente vê que a gente vai para aquela mesma aba dos fornecedores. Então, tem dois caminhos para você resolver o mesmo problema, tá bom? Galera, então, uma coisa que eu quero frisar com vocês, não se esqueçam de colocar a data, de selecionar se é na data de entrega ou se é na data da previsão da entrega, porque isso é muito importante. Eu vejo que muita gente tem problema, às vezes, de encontrar um procedimento, porque não resolve essa questão da data no filtro antes de filtrar e procurar esse procedimento. Mas pessoal, sobre a aba de protéticos, é isso que eu queria falar com vocês.
Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer pergunta que vocês possam ter, entre em contato com o nosso suporte na plataforma, pergunta pra gente, que a gente tá aqui para ajudar e ensinar o máximo de pessoas como a gente pode tirar o máximo proveito dessa plataforma.